palavra, nós temos falado de uma série. Essa série é o poder da palavra falada. Diga assim nos comentários, escreva mais uma vez, o poder da palavra falada. Glória a Deus, uau, uau, uau. Maravilhas, glória a Deus, obrigado Jesus. O poder da palavra falada. Durante esses tempos, nós temos falado a respeito do tema, o poder da palavra falada. Compreendemos o poder que ela tem, bem como a sua importância, uma vez que ela se constitui. Ela o quê? A palavra falada. Se constitui como uma das ferramentas pelas quais um justo deve viver. Nós somos justos, fomos chamados a viver por fé. E a confissão é cheia de fé. Então essa é uma das ferramentas pelas quais nós estamos sujeitos a viver. Mas você já se perguntou do porquê que existem pessoas que parece que as suas declarações não funcionam? Hoje o nosso subtema vai girar em torno desse ponto. Confissão de maneira correta. Comente aí no chat, confissão de maneira correta. Mas como assim? Você deve estar se perguntando, não era só falar a palavra? Não era simplesmente declarar coisas positivas? É muito mais do que isso. Fique expectante e atento. Tome devida nota. Prepare já aí o seu caderno, o seu smartphone para fazer apontamentos de que o Senhor falará muito a respeito dessa temática em seu coração. Como eu estava a dizer, mas você já se perguntou do porquê que existem pessoas que parece que as suas declarações não funcionam? Existem muitos críticos contra essa palavra da fé que nós temos aprendido e que temos ensinado. Indivíduos revoltados com as suas experiências frutadas nessa palavra. Ou seja, a maior parte das pessoas que criticam essa mesma palavra que nós defendemos e que temos aprendido são pessoas que tiveram experiências frustradas, resultado de certas experiências com essa mesma palavra. Muita gente diz que crê na palavra, mas não confia plenamente no poder da confissão da palavra, por causa de uma experiência frustrada. O que é uma experiência frustrada? Várias pessoas têm tido contato com esta mesma palavra por meio do rema, uma ministração que ouviu de um lugar, de um homem de Deus, dessa mesma palavra da fé, e que não entenderam verdadeiramente como é que a confissão funciona. Ou seja, como é que uma confissão é eficaz, assim como uma oração é eficaz. A confissão também, existem princípios para ela ser eficaz. É um perigo, querido irmão, você colocar as suas experiências em cima da palavra. Muitas pessoas dizem assim, irmão Teotônio, eu sei que a palavra diz a verdade, mas vê só o que aconteceu comigo. Vê só, eu estava também com uma situação difícil, falei a palavra, mas vê só o que aconteceu. Irmão Teotônio, eu sei que quando eu digo que eu sou curado, parece acontecer, mas vê só o que aconteceu comigo. Eu tentei confessar a palavra. Irmão, a palavra está sempre certa. O que nós temos que entender são os seus termos para ela cooperar conosco, para ela nos favorecer. É um perigo nós colocarmos as nossas experiências frustradas em cima da palavra. É um perigo. Escreva mesmo aí. É um perigo eu colocar as minhas experiências em cima da palavra. A Bíblia vem dizer o quê? Que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou seja, se a palavra diz alguma coisa, se a palavra confirma alguma coisa, não importa a experiência que eu passei. Por isso é que eu digo assim sempre para as pessoas. O segredo que você precisa para avançar em tudo, o segredo que você precisa para dar certo em tudo está na palavra de Deus. Disseram isso, amém, ok, eu creio nisso. Tentaram aplicar, mas de certa forma foram parciais, não foram totais, ok? E aquela experiência não correu como esperado. E veio dizer, não, eu falei o que você me disse, eu apliquei como você me disse, mas não aconteceu. Sabe o que eu digo para esse tipo de pessoa? Diz, não. Alguma coisa você falhou. Em alguma coisa você não creu completamente, ou alguma coisa você não fez corretamente. Alguma coisa você falhou. A palavra não falha, ela é infalível. Essa é a convicção que nós temos dela. A palavra é infalível, não importam
as experiências que a gente tenha passado que foram frustradas, essa mesma palavra, a palavra é infalível. O que acontece é que nós temos que aprender os seus termos para verdadeiramente cooperarmos com ela. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. A confissão de maneira correta. Primeiramente, como eu estava a dizer, é que muitas dessas pessoas entenderam errado ou não perceberam um detalhe. Comente aí, um detalhe. Glória a Deus. A palavra me deixa sempre empolgado, irmão. Ok? Me perdoe. As coisas não vêm unicamente pela fala. Existe uma ação que antecipa a fala. Você deve estar se perguntando, mas como assim? Não era só falar? Irmão, a fala faz parte. Mas existe um elemento que antecipa a nossa fala. E esse elemento constitui-se como um dos ingredientes principais para uma confissão eficaz. Esse elemento se constitui como um dos elementos principais, ou seja, um dos ingredientes principais para uma confissão eficaz, para uma confissão que traz mudança para a situação. Esse elemento. Mas do que eu estou a falar? Qual é esse elemento? Abra sua Bíblia no livro de Marcos 11, 23. Vamos lá. Marcos 11, 23. Glória a Deus, glória a Deus. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Esse aqui é o nosso pão de cada dia, ok? Se você tem dificuldade de achar Marcos 11, 23, precisa se rever como membro da casa de oração. Glória a Deus. Diz assim a palavra. Porque em verdade vos digo, ok? Porque em verdade vos digo, Jesus está a dizer que isso aqui é verdade, a confissão funciona, é verdade. Mas atenção, olha o que ele diz. Se alguém disser a este monte, levante-se e se jogue-se no mar, e não duvidar, era nesse ponto que eu queria tocar aqui, e não duvidar em seu coração. Aqui você percebe claramente que as confissões não são meramente palavras. Existe uma ação que antecipa a fala. E essa ação é a crença absoluta daquilo que nós estamos a dizer com a nossa boca. E essa ação é a crença absoluta no nosso coração. Uau! Olha o que Jesus está a dizer. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, essa palavra monte nós conhecemos muito bem. É uma palavra grega que significa oros, problema, situação, uma adversidade. Jesus está a dizer que qualquer que dizer a uma situação complicada, qualquer que dizer a um problema, qualquer que dizer a uma situação que lhe tire a paz, qualquer que dizer a doença, qualquer que dizer a escassez, qualquer que dizer a miséria, qualquer que dizer uma situação contrária à vontade de Deus na palavra, qualquer que dizer isso, crendo absolutamente em seu coração e não duvidar. Esse é o ponto, era o detalhe que eu queria me referir aqui neste dia. E não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Uau! O que acontece é que muitas das vezes nós ficamos com a parte A desse versículo. E qual é a parte A? Que se alguém disser a este monte, não é simplesmente falar, irmão. Não é simplesmente falar. E nós vamos entender isso aqui ao detalhe. Vamos fluindo devagar e com base a este mesmo ensino, vamos todas aquelas questões que se calhar você tinha em seu coração. Essa palavra duvidar, preste muito bem atenção. Jesus disse assim, que em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-se, lance-se no mar e não duvidar. Tem uma palavra muito interessante. Essa palavra duvidar do grego significa diakrinos. Escreva aí diakrinos. Essa palavra duvidar significa diakrinos, que significa separar. Isso quer dizer que se o nosso coração e a nossa boca estiverem separados, ou seja, tudo que nós dizemos não vai acontecer. E não duvidar, ou seja, a nossa boca e o nosso coração precisam estar alinhados, precisam dizer a mesma coisa. Essa palavra diakrinos tem um significado muito forte. Separar. Ou seja, quando você fala, ok? Quando você declara a palavra, se a tua boca estiver aquilo que o teu coração está a crer, irmão, é mais do que evidente de que aquilo que você está a falar você não vai viver. É mais do que evidente que aquilo que você está a falar você não vai viver. E são muitas das vezes essas pessoas que questionam essa mensagem. Essa mensagem funciona, irmão. A palavra da fé, ela é eficaz, porque é uma mensagem bíblica.
Isso não é emoção de alguém. Isso não é uma revelação extra-bíblica que o reverendo Kenneth Hagin teve. Isso é uma revelação da palavra de Deus. Essa é a palavra que o apóstolo Luiz Bento Júnior tem ensinado a essa geração há mais de 14 anos. Essa palavra é eficaz. Essa palavra construiu o nosso ministério. Essa palavra trouxe famílias para Jesus. E essa palavra funciona. O que acontece é que nós precisamos entender todos os detalhes da palavra para ela cooperar ao nosso favor. Como eu estava a dizer, essa palavra duvidar significa diacrinos, que dá a ideia de uma separação. Jesus estava a dizer assim, ou seja, que qualquer que descer a este monte, erga-se e lança-se no mar, e não separar a sua boca do seu coração, vê? E a sua boca não estar separada do seu coração, tudo o que disser lhe será feito. Ou seja, a ideia aí é, quando você declara alguma coisa com a sua boca, é importante que haja uma concordância com o seu coração. Pois as nossas palavras, elas vêm do nosso coração para a nossa boca, para mudarem aquele cenário que nós estamos a viver. E nunca o contrário. A palavra não sai da boca para o nosso coração, sai do coração para a nossa boca. Vê só o que o salmista diz. O salmista diz uma coisa muito interessante. Salmos 119, 11. Diz assim, que guarda a tua palavra no meu coração. Eu acho que você conhece, mas muitas das vezes quando a Bíblia traz essa analogia do coração, na verdade tipifica aquele que é o nosso homem interior, o nosso espírito. Ou seja, quando a palavra está dentro do nosso espírito, isso é que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Ou seja, a nossa boca precisa estar em concordância com aquilo que o nosso coração está a crer. Por isso é que muitas das vezes nós não estamos a entender isso e pensamos que uma confissão eficaz é simplesmente dizer coisas, dizer palavras. Irmão, não é simplesmente dizer, senão estaríamos a dizer que um papagaio também confessa a palavra. O que é que um papagaio faz? Eu acho que você conhece. O papagaio é um animal, é uma ave, que ele simplesmente repete coisas. É que ele não crê naquilo. Ele não crê naquilo que ele está a dizer, mas ele fala aquelas palavras mediante a uma... Ou seja, ele simplesmente é repetitivo. Ele fala aquelas palavras mediante a uma auscultação que ele teve de alguém a falar de uma coisa parecida. Mas nós estamos a entender aqui que nós não falamos simplesmente coisas porque ouvimos outras pessoas a dizer. Nós falamos coisas porque aquilo que diz na palavra de Deus e aquilo que está dentro, grudado no nosso coração, na tábua do nosso coração. A Bíblia também traz um exemplo extremamente fantástico que o apóstolo Paulo aponta no livro de Romanos 10, 9 a 10. Uau, 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 uau. Comente assim, uau. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aqui abrir rapidamente Romanos 10, 9 a 10. Glória a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está a dizer. Vamos entender um bocadinho aqui da importância da concordância da nossa boca com o nosso coração. Vê? Começa do verso 8. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Querido, enquanto a palavra estiver unicamente na sua boca, você usará unicamente de vãs repetições e o cenário que você estiver a viver não vai mudar. O que eu quero dizer para você? Que se você agarrar essa palavra dentro do seu coração, mas como é que se faz isso? Uma pergunta interessante. Mediante uma exposição profunda às Sagradas Escrituras. Mas vou chegar lá. Vê só o que o apóstolo Paulo está a dizer. A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Ou seja, os elementos para fazer a diferença na tua família não estão distantes. Não estão distantes, estão perto de você. As ferramentas para fazer a diferença no seu trabalho não estão distantes. Não estão nos banhos, não estão no azeite. Eles estão perto de você. Conheça unicamente. Deus está dizendo assim para alguém nessa manhã: conheça unicamente aonde eu disponibilizei esses elementos para você vencer. Esses elementos estão na palavra. Não estão fora da palavra, eles estão na palavra. Ele ainda continua. Se com a boca você confessar Senhor Jesus como Senhor, e em seu coração você crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Todos nós passamos por esse processo, meus irmãos. Eu acredito aqui que todos nós somos irmãos de fé. Para nascermos de novo, todos nós passamos desse processo. Nós cremos com o coração. O que é que nós cremos? No sacrifício de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ainda disse: se com a boca você confessar Senhor Jesus como Senhor, e em seu coração você crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Aqui nos mostra mais uma vez a importância da concordância da nossa boca com o nosso coração. Agora se pergunte:
o que é que você tem dito e o que é que você tem crido verdadeiramente com o teu coração. Irmão, nós entendemos, diacrinos, a nossa boca e o nosso coração não têm que estar separados se queremos ver a mudança acontecer. Se nós queremos ver a mudança acontecer, é importante que a nossa boca e o nosso coração estejam em concordância, andem de mãos atadas. Agora você se pergunta, você declara para uma situação, mas parece que no teu coração você crê de uma maneira contrária. Você está a declarar que você é curado, mas em seu coração você está a questionar, está a murmurar por que essa doença está demorando no teu corpo. Você está a declarar que você é uma bênção para o lugar e para a vida das pessoas, mas no seu coração você anda com sentimento de inferioridade no meio das pessoas. Você acha que você é o inferior, você é alguém que não pode causar a mudança. Irmão, entenda de uma vez por todas, o que a palavra de Deus falou ao teu respeito é aquilo que você deve crer, e ponto final. Se a Bíblia está a dizer que você precisa crer com o teu coração e falar com a tua boca, é esse posicionamento que você deve ter. É esse posicionamento que vai gerar mudança, esse posicionamento que faz com que as circunstâncias comecem a favorecer a tua vida. Apóstolo Paulo traz uma coisa aqui muito interessante. Mas vejamos só. Por que depois de crer a gente tem que falar? Porque a nossa boca, queridos irmãos, é a nossa autoridade. Ou seja, quando a gente crê genuinamente, aquilo é como um fogo dentro de nós. Você olha para a palavra e vê aquilo que Jesus fez. Meu Deus! Jesus tomou as minhas enfermidades. Vê? Jesus tomou as minhas enfermidades. Aquela fé, mediante a exposição a um ambiente onde a palavra é ensinada, vai entrar dentro do teu coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem a palavra de Deus. Entra, ou seja, a palavra de Deus entra nos nossos ouvidos, ela vai até o nosso coração, e do nosso coração ela sai com toda a autoridade que nós temos com a nossa boca para mudar a circunstância, para trazer coisas até nós e para fazer com que todo o ambiente comece a nos favorecer. É esta a maneira correta de declarar a palavra. Confissão de maneira certa, do coração para a boca, e não simplesmente palavras positivas que estão dentro da nossa boca. Precisamos estar persuadidos dessas verdades, meus irmãos, de tal maneira que as circunstâncias já não vão conseguir nos derrubar. Nós precisamos estar convencidos disso que a palavra está a dizer, para de certa forma todas as pressões não conseguirem nos dominar. Essa convicção faz toda a diferença. Essa persuasão com a palavra faz toda a diferença. Entenda que nós não somos um bando de papagaios que estão declarando coisas positivas. Nós somos filhos de Deus que entenderam a revelação da palavra e estão declarando aquilo que eles querem ver acontecer. Quando nós estamos a declarar a palavra, é porque nós temos a plena certeza e convicção de que aquilo que nós estamos a falar é aquilo que Deus diz a respeito da sua palavra para as nossas vidas. Entenda isso de uma vez por todas e saia da ignorância. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus 10, 23, tem uma palavra muito forte aqui. Guardemos a firme confissão da esperança, sem vacilar. Vê? Olha o que o escritor de Hebreus está a dizer. Guardemos a firme confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Essa palavra confissão. Nós na casa de oração gostamos assim, gostamos de explicar mesmo as coisas, de fazer com que as pessoas despertem para a verdade. Isso na verdade é que é libertação. Você está numa manhã de libertação, você está saindo da ignorância e entrando em um tempo de avanço, um tempo de crescimento. Olha o que ele está a dizer. Essa palavra confissão do original do grego significa homologeia. Escreva aí homologeia, inicialmente com H. Homologeia, que significa dizer a mesma coisa. O falar, queridos irmãos, está envolvido no processo de fazer acontecer ou fazer funcionar. Muitas pessoas fazem a pessoa uma confissão de fé, mas é sem pensado, não é arraigado, não vem do coração. Essa palavra homologeia carrega a ideia de uma concordância. Meus irmãos, quando você olha para a palavra, você entende que aquilo está falando com você, que aquela verdade vai dentro do teu coração. Você percebe claramente de que Jesus pode fazer alguma coisa e Ele quer fazer isso na tua vida. E essa verdade vai se enraigar, vai criar raízes dentro do teu coração, vai ficar tão forte que você estará persuadido com essa convicção. Essa fé vai estar grudada dentro do teu coração. E quando você falar com a sua boca, aí será simplesmente o checkmate para mudar a situação.
Olha só, essa palavra homologeia, confissão, que vimos aqui em Hebreus 10, 23, ela significa, carrega a ideia, na verdade, de uma concordância. Sentir o que Deus sente sobre a sua palavra. Meu Deus! É mais do que simplesmente falar, irmãos. Não é simplesmente falar. Nós precisamos estar convictos daquilo que estamos a dizer. Persuadidos daquilo que estamos a dizer. Eu sou curado em Cristo Jesus, de ponto final. Você tem a plena certeza da cura em Cristo Jesus. Você tem conhecimento, você tem ciência de que Jesus é aquele que cura. Aí, meu irmão, você estará praticando a confissão de maneira correta. A confissão de maneira correta. Você vai olhar para aquela situação e dizer: Jesus é maior. Jesus é maior. Mas como é que você dará tamanha convicção? Na sua palavra, eu disse inicialmente. Vê o que o salmista diz: que eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vê só, nós precisamos guardar a palavra. A palavra de Deus precisa ser guardada nos nossos corações, não nos nossos cadernos, não nos nossos blocos de fazer notas. A palavra precisa estar dentro dos nossos corações. E essa palavra, ela vai entrar nos nossos corações mediante um ambiente de exposição a ela. Ou seja, você precisa gastar tempo investindo na palavra de Deus. Como é que você vai confessar se você não sabe o que Deus diz a respeito daquela situação? Você só pode crer até onde você conhece. Você não vai receber aquilo que você não sabe. Imagina só, você não sabendo de que na verdade Jesus já tomou as suas enfermidades. Eu estou a tocar muito nessa tecla porque muitas pessoas que andam oprimidas pelo diabo. Há muitas pessoas que andam oprimidas pelo diabo, pelas doenças, pelas enfermidades. Como é que você vai crer que Jesus pode te curar se você não sabe aquilo que Jesus disse a respeito das doenças? Como é que você vai ter uma confissão ousada contra a enfermidade do teu irmão se você não sabe o que Jesus, ou seja, o que a Bíblia diz em 1 de Pedro 2,24? Ou seja, o nosso envolvimento, a nossa exposição vai fazer com que essa palavra fique grudada dentro dos nossos corações. A palavra precisa estar dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração. Essa palavra vem pelo ouvir. Não se desassocie, querido irmão, de ambientes onde a palavra é ministrada. Não se desassocie da igreja local. Esteja nesses ambientes, em um ambiente de crescimento. Para você que já perdeu o hábito de congregar, só se limita a orar aqui no Zoom, pare mesmo com isso, meu irmão. Saia da ignorância. Há poder na unção coletiva. A igreja é coletividade. Deus está dizendo assim para alguém que já parou com o hábito de congregar. Não se desassocie em ambientes onde a palavra de Deus é ministrada. A palavra precisa estar dentro de nós. Tão persuadida. Vê o que Jesus disse. Livro de João 15, 7. Tem uma coisa interessante, vamos lá? João 15, 7. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Olha o que Jesus está dizendo. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Jesus aqui não está dizendo que se pedirem alguma coisa, ou se pedirem Y ou X, está dizendo que se pedirem tudo o que quiserem. Mas há uma condição. Ou seja, quem mais sabe aqui para cada bênção, para cada coisa que Deus estabelece na sua palavra, há uma condição. Vê? Olha o que Jesus está a dizer. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras, é o que nós estávamos a falar. A palavra de Deus dentro do nosso coração é o que faz toda a diferença. Nós estamos em Cristo, ok? Nós nascemos de novo. Nós estamos em Cristo, fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Estamos em Cristo agora. Ele ainda diz assim: e as minhas palavras permanecerem em vocês, pela convicção dentro do vosso coração. Como é que a palavra de Deus permanece dentro de mim? A palavra de Deus permanece dentro de mim quando eu me exponho às suas sagradas escrituras, quando eu compreendo o estudo revelado daquilo que Jesus fez por mim naquela cruz. O que é que eu ganhei ali? Eu quando percebo que naquela cruz não ganhei unicamente um lugar lá no céu,
mas na verdade eu ganhei poder e autoridade para reinar em vida aqui em Cristo Jesus. Esse conhecimento faz toda a diferença. Jesus está a dizer, e as minhas palavras permanecerem em vocês. As minhas palavras permanecerem em vocês. Como? No nosso espírito, dentro de nós. Essa é a condição, queridos irmãos. Vê que mesmo aqui para pedirmos alguma coisa, é necessário que a palavra de Deus esteja dentro de nós. Irmão, você está saindo de um ambiente de ignorância e entrando em um ambiente de crescimento e velocidade. Eu vejo pessoas correndo velozmente com essa palavra, avançando e dominando em tudo. Pessoas entendendo a revelação dos feitos de Cristo Jesus naquela cruz. Pessoas entendendo tudo aquilo que Cristo conquistou para elas, avançando e sendo uma verdadeira bênção e influência na sua família, nos seus negócios, nos seus trabalhos, na sociedade em geral. Pessoas crescendo, avançando e avançando e avançando velozmente com o poder dessa palavra. E tudo começa aqui, meus irmãos, pela mudança de mentalidade. Vamos confessar a palavra da maneira correta, crendo com o nosso coração e falando com a nossa boca. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos começar a praticar. Só assim, queridos irmãos, veremos verdadeiramente as circunstâncias mudarem. A palavra funciona, mas a fala é um dos elementos. Precisamos de um elemento que antecipa a nossa fala. Esse elemento é a crença total e absoluta naquilo que Jesus falou ao nosso respeito. Irmãos, chegarão momentos em que ventos vão bater no teu barco. Chegarão momentos em que adversidades vão bater no teu barco. Essa palavra, na verdade, ela dá a ideia de um fortalecimento que você precisa ter neste tempo. Para quando o problema chegar até você, o problema te encontrar preparado. Você precisa estar forte e ciente de que o Senhor é a tua força. Você se fortalece na força do seu poder. Você precisa ter um entendimento genuíno sobre essa mesma palavra. E você vai vencer e avançar em tudo. Você vai vencer e avançar em tudo em Cristo Jesus. Essa palavra, o conhecimento dessa palavra, faz toda a diferença. E é nisso que eu quero que você pense hoje. A declaração funciona. A confissão de fé funciona. Mas nós precisamos ser totalistas naquilo que a palavra de Deus diz a respeito de um assunto. Crer com o coração inicialmente e falar com a nossa boca. Deus abençoe você na prática desta palavra e tenha um dia extremamente abençoado em Cristo Jesus. Obrigado. Glória a Deus.